Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ô Kiara, eu tô na dúvida se tá gravando realmente. É porque ele tinha um pontinho verde. Tá gravando? Tá, beleza, então. Ó, levanta o braço assim, ó, pra quando você for começar a gravar, é mais fácil se você falar 1, 2, 3, entendeu? Ah, tá. Porque eu consigo ver. Ah, tá bom, pela imagem, hein? Boa. Haribo! Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema de amor divina, eleva-me, envolve-me, protege-me. Haribo. Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo, né, do horário em que você está começando aí a assistir ao vídeo. Nós vamos continuar aqui com o estudo da introdução, né, do Bhagavad Gita, da canção Gita, e nós vamos então cantar os mantras iniciais e logo na sequência nós vamos então continuar, não é, com o estudo da introdução, tá bom? Jaya Radha Madhava Kunja Vihari, Jaya Radha Madhava Kunja Vihari, Jaya Gopi Janavalabha Girivaradhari, Jaya Gopi Janavalabha Girivaradhari, Jashodanandana Brajadana Ranjana, Jashodanandana Brajadana Ranjana, Jamunatira Vanachari, Jamunatira Vanachari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Srila Prabhupada, Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada, Gurudeva, Prabhupada, Srila Prabhupada Patita Pavana Ki Jai, Gauranga Premanandi, Hari Hari Bo. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Jnana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshulun Militanjana Tasmai Shri Gurave Namaha. Eu nasci na mais obscura região da ignorância, porém o mestre espiritual está abrindo os meus olhos com o achote do conhecimento transcendental. Ao mestre espiritual,
eu ofereço as minhas humildes e respeitosas reverências. Vanchakalpa tarubhyascha kripa sindubhya eva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Vanchakalpa tarubhyascha kripa sindubhya eva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Namo Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swamini Chiramine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharini Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarini. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Dvaita Gadadhara Shri Vasaji Gauranga Bhakta Vrinda Ki Jai. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Ó energia suprema de amor divina, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hare Krishna. Srimad Bhagavad Gita Ki Jai. Gaura Premanandi. Haribo. Muito bem, vamos então prosseguir com o estudo, a descrição, análise da introdução ao Bhagavad Gita. Sim. Sim. Desculpa, pessoal, é que eu estava com vontade de espirrar desde o momento que eu comecei a cantar, só que eu fiz um acordo aqui com a minha mente para aguardar, né? E ela concordou. Agora veio exigir os direitos dela. Bom, agora é o seguinte, vamos continuar então com, nós paramos na afirmação de Prabhupada de que isto se chama falso ego, ok? Vou voltar aqui só um minutinho. Quando estamos materialmente contaminados, somos chamados condicionados. A consciência falsa se exibe sob a impressão de que eu sou um produto da natureza material. Isso se chama falso ego. Então nós estamos lendo o Bhagavad Gita como ele é a introdução, nós estamos na página 24, no início da página 24. Bom, a pessoa que está absorta no pensamento de concepções corpóreas não pode compreender sua situação. O Bhagavad Gita foi falado para liberar a pessoa da concepção corpórea de vida. E Arjuna se colocou nesta posição para receber esta informação do Senhor, né? O Arjuna era amigo de Krishna. Ele se colocou na posição de almas condicionadas para poder entender o Bhagavad Gita. Felizmente, nós não precisamos nos esforçar para nos colocarmos na posição de almas condicionadas, porque nós já somos almas condicionadas. Então a gente não precisa se preocupar em ter que nos colocar na posição de almas condicionadas, porque isso poderia dar muito trabalho, né? Então trabalha menos, porque nós já somos essas almas condicionadas. Agora só precisamos entender o Bhagavad Gita. Isso já é meio caminho andado, né? Bom, é preciso se libertar da concepção corpórea de vida. Esta é a atividade preliminar para o transcendentalista. Preliminar significa básica, né? Aquele que não entende a diferença que existe entre o eu e o falso eu, aquele que não entende a diferença entre o Atma e o Ahamkara, aquele que não entende a diferença entre a consciência e o personagem, que é um produto dos três modos da natureza material, portanto, uma realidade simulada, aquele que não consegue perceber essa distinção dos programas, ainda nem começou a entender a parte mais complexa do entendimento sobre Deus. E é isso que nós estamos fazendo. Por isso que nós estamos dando tanta ênfase, nós estamos indo tão devagar, né, no estudo do Bhagavad Gita. A gente não está lá, entramos no primeiro capítulo, não.
Nós fomos no prefácio, na introdução, vagarinho, passo a passo, página por página. Por quê? Como nós somos estudantes básicos desse conhecimento, nós temos que ter uma compreensão preliminar bem fundamentada. Então, o que nós estamos fazendo aqui é entender as preliminares do conhecimento. Nós estamos na antessala do conhecimento. Entender a diferença entre a alma e o corpo é o ABC, é o básico. Não é? Aquele que não tem esse conhecimento bem assimilado na sua origem, não vai entender questões complexas, como, por exemplo, o porquê há a necessidade da criação do mundo material, por exemplo, que é a pergunta que eu pretendo responder aqui, não é para uma pessoa que levantou essa questão. Eu vou então falar sobre isso já, né, porque eu vou entrar nessa questão já. A ideia aqui é juntar as duas peças, o estudo da introdução do Bhagavad Gita e responder a uma pergunta que foi feita para mim por uma das nossas alunas, né, das nossas estudantes que estuda junto conosco, né, já há muito tempo. Inclusive ela já está numa fase bem desenvolvida, né, do processo da consciência de Krishna, que é uma amiga nossa querida lá de Campo Grande, a Renata Torres. E tem outro assunto que ela levantou também, que é como entender a deidade no altar. Qual é a lógica e como assimilar o princípio da deidade adorada no altar. Então esse é um outro tema que eu vou fazer um vídeo específico para falar sobre esses assuntos. Mas aqui eu vou responder a pergunta que é a necessidade do processo da evolução. Eu vou falar detalhadamente já, deixa eu terminar aqui, né? E eu vou fazer uma leitura, só vou ler aqui mais um parágrafo e depois já vou entrar no tema que é o objetivo dessa aula hoje, tá bom? Bom, então, olha só. Aquele que, então, é a atividade preliminar para os transcendentalistas, né? Conhecer a diferença entre o corpo e a alma. Aquele que deseja liberar-se ou libertar-se, aquele que deseja libertar-se ou liberar-se, que deseja a emancipação, precisa, em primeiro lugar, aprender que não é este corpo material. Você entendeu? Olha só. Mukti, ou liberação, significa o libertar-se da consciência material. No Srimad Bhagavatam, são as escrituras pós-Bhagavad Gita. O Bhagavad Gita é para estudantes graduados, ou seja, é como se fosse o curso de faculdade, né? É a graduação. O Srimad Bhagavatam é a pós-graduação. Então, os alunos e os estudantes que conseguirem acompanhar e assimilar o conteúdo do Gita vão conseguir assimilar o conteúdo do Srimad Bhagavatam, que é curso de pós-graduação. Depois vem o Sri Chaitanya Charitamrita, que é o equivalente de amadurecimento dessa pós-graduação, é um PhD, não é? Em Bhakti Yoga. Isso bem lá na frente, né? Que nós vamos falar, nós estamos aqui nas preliminares, né? Estamos aqui no início. Então vamos passo a passo que a gente tem tempo. No Srimad Bhagavatam também se dá a definição de liberação. Mukti significa liberação da consciência contaminada deste mundo material e situação em consciência pura. A intenção de todas as instruções do Bhagavad Gita é despertar esta consciência pura e por isso encontramos no último estágio das instruções do Gita que Krishna perguntou a Arjuna se ele se encontra num estado de consciência purificada. Consciência purificada significa agir de acordo com as instruções do Senhor Supremo. Esta é a totalidade e a substância da consciência purificada. A consciência já existe porque nós somos partes e parcelas do Senhor. Mas, para nós,
a afinidade de sermos afetados pelos modos inferiores. Porém, o Senhor, sendo supremo, nunca é afetado. Esta é a diferença entre o Senhor supremo e as almas condicionadas. Muito bem. Vou fazer então alguns comentários. Primeiro eu gostaria de agradecer a Renata pela pergunta, pela colocação. Nós fizemos o vídeo, aliás, são duas Renatas, né? E por coincidência, ambas de Campo Grande. A Flávia Renata, que primeiro apresentou a questão do curso em Milagres, e aí nós fizemos lá o vídeo explicando, né, a teoria intrínseca ao curso em Milagres. E a Flávia Renata fez a colocação do processo relacionado com a teoria intrínseca da fissura, né, da angústia produzida pela fissura teológica apresentada no curso em Milagres, subjacente ao curso em Milagres, né? A Renata Torres assistiu ao vídeo, acompanhou o raciocínio e eu deixei no final uma sugestão, né? Aqueles que entendessem o assunto e se interessassem pelo assunto fariam a próxima pergunta. E qual seria? Devananda, então, por favor, agora explique o motivo pelo qual existe a necessidade de que a alma tenha que progredir, né? E a Renata, ela captou, né? Isso significa que ela acompanhou o raciocínio de ponta a ponta. O vídeo foi longo, foi de 1h20, né, minutos, e isso exige, né, do pensador, do buscador, uma certa concentração, né, de acompanhar o raciocínio. E ela foi a pessoa que então fez a pergunta, e isso vai acabar beneficiando outras pessoas que talvez não tenham percebido, né, essa sequência, mas que a partir então dessa colocação, dessa pergunta, vai então a poder acompanhar a sequência, né, da explicação. Antes de fazer, não é, a explicação, eu quero, porque isso está relacionado aqui, né? Vamos correlacionar. Eu quero só lembrar uma coisa aqui, ó, um ponto interessante, um ponto importante, que está dizendo que Prabhupada comenta o seguinte: olha, consciência purificada significa agir de acordo com as instruções do Senhor. Aí se pode levantar o seguinte argumento: mas o Senhor, teoricamente, se apresenta em diferentes escrituras e dá diferentes orientações. Por exemplo, tem pessoas que acreditam sinceramente que estão seguindo as orientações do Senhor quando matam outras pessoas, né? Por exemplo, aqui no Brasil, teve o caso daquele menino que entrou numa escola, não me lembro, foi em São Paulo, aí, Pirituba, alguma coisa assim, e ele matou várias pessoas. E depois ele deixou uma carta especificando que Jesus teria pedido para ele fazer isso e que era para ele ser enterrado assim, daquele jeito e tal. Deu especificações de como ele deveria ser enterrado, né? O assassino, no caso. E ele realmente acreditava muito que estava seguindo as orientações do Senhor, né? Os ateus, eles utilizam muito das descrições que são dadas, por exemplo, na Bíblia e no Corão, na Torá, em que, em tese, o Senhor estaria incentivando ou orientando para que o seu povo escolhido, né, tecnicamente falando, matassem outras pessoas. Eu já mencionei isso daí em algumas ocasiões aqui, né? São descrições que estão aí apresentadas no Antigo Testamento, principalmente, em que a matança, não é, o assassinato e o genocídio teriam sido ordenados pelo Senhor. Então, a questão que é levantada é como saber, de fato,
se as orientações do Senhor são de fato orientações do Senhor. Como saber discriminar entre esquizofrenia e orientações vindas de Deus? Porque, enfim, em nome tem a comunidade ateia da Europa. Eu acho que aqui em Porto Alegre também fez isso, né? Eu achei que, assim, interessante o texto, a mensagem, não é? Eles colocaram em ônibus propagandas ateístas, né? E uma delas é que, assim, eles pegaram lá a Torre Gêmeas, né? Colocaram a Torre Gêmeas naquele processo lá, e colocaram a seguinte mensagem, né? Tiraram uma foto da Torre Gêmeas e colocaram a seguinte mensagem: por Deus tudo é possível, né? Ou seja, é uma crítica, não é, de que as pessoas fazem coisas irracionais, imorais, né? Basta que se considere, não é, a outra pessoa matável, não é, insignificante, né, lixo humano. E aí elas podem ser sacrificadas, né, para o prazer de Deus. Então isso é uma patologia, evidentemente. Então como distinguir uma patologia, que é uma esquizofrenia, de uma orientação de Deus, né? O próprio Bhagavad Gita, por exemplo, Krishna está acontecendo no meio de uma batalha, né? Então, assim, as pessoas questionam como que o curso da evolução, da busca do amor, sempre está envolvido em conflitos e guerras e mortes e sangue, derramamento de sangue. Essa expectativa de alcançar o Supremo, sempre envolvido com muito derramamento de sangue, é uma característica das religiões, né? E o Bhagavad Gita, ele foi falado durante uma batalha, né? E aí as pessoas ficam confusas às vezes em relação a isso daí. Bom, eu já dei algumas explicações, né, da situação do campo de batalha de Kurukshetra. É uma situação totalmente legítima, completamente honesta. Eram assim soldados bem treinados, não é? Bem equipados, fora da cidade, num local específico com hora marcada, era o equivalente de um ringue, de um MMA. E a batalha não tinha a ver com processos religiosos. Não era uma luta religiosa, não era um conflito religioso. Não era uma batalha por questões de estabelecer uma religião sobre a outra. De forma alguma. Era uma batalha especificamente política. A situação era um palco, ele era político. Era uma disputa territorial. Era uma disputa de poder. Era uma questão política. Só que estava havendo uma injustiça, né? Um rei, munido de muitos recursos e poderes, estava tentando simplesmente aniquilar, né, os seus primos, que eram os Pandavas, para continuar a manter-se no poder. E os Pandavas tinham que lutar por uma questão de legítima defesa, senão eles seriam mortos de qualquer maneira. Então eles foram pressionados a lutar. E Arjuna, ele estava ali contra a própria vontade. Ele não queria lutar. Inclusive, em algum momento, ele fala para o próprio Krishna, Krishna, como é que eu, não é, embora você esteja me incentivando, me induzindo a lutar essa batalha, como é que eu, munido de conhecimento, tendo entendimento do Shastra, das escrituras védicas, de que o mestre espiritual, ele é adorável, não é? Na escola, como eu falei no vídeo anterior, na Índia, nas escolas, os alunos prestam pranams, reverência ao mestre, ao professor, quando ele entra na sala de aula. E Arjuna teria que atirar flechas contra os professores dele, inclusive ao avô, o próprio avô dele, que era um kshatriya, um guerreiro também, né? E Krishna apontou a Arjuna o fato de que, embora aqueles professores fossem adoráveis, fossem honráveis, eles tinham assumido uma posição injusta por comodidades políticas. Eles tinham assumido uma posição desleal. Não havia uma questão pessoal, sentimentos de animosidade, de adversidade em relação aos Pandavas, a não ser da parte de Duryodhana,
que era o principal interessado na aniquilação dos Pandavas. Os demais não tinham questões pessoais, emocionais. Era uma questão profissional, técnica. É como, por exemplo, vamos supor, o Neymar, né, só para dar um exemplo aqui, ele nasceu lá em Santos, foi jogador do Santos Futebol Clube, etc. Mas supomos, né, que lá onde ele está jogando, no Paris Saint-Germain, né, ele está jogando aquele time de futebol. E o Santos, então, vai jogar contra o Paris Saint-Germain para aí disputar o campeonato mundial, né, a taça mundial, o título do melhor do mundo. E o Neymar, o Neymar vai ter que jogar a bola contra o time de origem dele. E ele, se ele fizer gols, não é nada pessoal, né? Ele não está aversivo ao time, né? Ele simplesmente é um profissional. Então, aqueles soldados atirando flechas contra Arjuna e os Pandavas não era uma questão pessoal, era uma questão profissional. Eles eram soldados, era o dharma deles, então eles tinham que agir profissionalmente. Eles estavam agindo profissionalmente. Agora, Arjuna teria que lutar para salvar a própria vida, então isso seria legítima defesa. Então, o contexto da batalha do Kurukshetra é absurdamente diferente dos contextos narrados nos livros dos povos dos desertos, que já entra outras questões como genocídio, enfim, questões morais questionáveis, e que são as críticas que os ateus fazem em relação a Deus baseado nesses livros. Então eu estou fazendo uma discriminação aí para não parecer que é tudo uma coisa só, porque não é. São coisas diferentes, são contextos diferentes. E o contexto de Arjuna é advogável. Ele é assim defensável, não é? Agora, o contexto que a crítica do contexto em relação a Deus, que é apresentada em outras escrituras, nos outros livros, eu não tenho como advogar e também não me sinto na obrigação de advogar esse contexto, porque aparentemente as orientações dadas por Deus nesses contextos vão diametralmente em contradição àquilo que nós entendemos como sendo uma moralidade divina. E nesse ponto a crítica ateísta em relação ao modus operandi Deus é bastante contundente e dificilmente se pode negar que essas críticas não sejam válidas, né, do ponto de vista da racionalidade, né? Você pode usar argumentos religiosos, dogmas, substratos teológicos para poder defender o contexto. Porém, do ponto de vista meramente jurídico e racional, é complicado defender, né, essas posições. Por isso que eu estou falando aqui que, primeiramente, o Prabhupada está falando aqui que consciência purificada é seguir as ordens do Senhor. Mas quais ordens? Qual ordem? Né? Então, como é que nós vamos saber qual é a ordem do Senhor que deve ser realmente seguida, que deve ser realmente orientada? Bom, nós temos o nosso bom senso. Então, principalmente, o nosso bom senso deve jamais sair da questão. E o nosso bom senso inclui a nossa capacidade racional de medir as orientações, não é? De checar, de verificar as colocações, se elas procedem ou não. Porque para que você, por exemplo, que me ouve, que me acompanha, que estuda comigo as escrituras e que desenvolveu uma certa confiabilidade nas minhas orientações, na forma como eu estou explicando o conhecimento transcendental, você precisa de um parâmetro para verificar se as minhas orientações não são esquizofrênicas. Como é que você vai saber que eu não sou um hipnotista, que eu não sou um mentalista, que eu não sou que eu não tenho aí uma certa que eu não, como é que falam aquelas pessoas que cativam as outras pessoas, um magnetismo, né? Eu sou uma pessoa assim sedutora, vamos dizer assim, né? Como é que você vai entender que as minhas orientações são coerentes e não são frutos de uma esquizofrenia pessoal, um desejo egoísta de ser adorado, de ser, sei lá, quem sabe aí
enaltecido como uma grande personalidade e que, como consequência disso, eu não poderei manipular a sua consciência para que você comece a pensar de uma forma decadente ou de uma forma degradante. Como é que você vai ter condições de me checar, de me analisar para verificar se o conhecimento que eu estou transmitindo é autêntico ou é o produto de uma esquizofrenia de um ser humano habilidoso com as palavras? Entendeu? Então você precisará de quê? De bom senso. Você precisará da sua inteligência saudável, não é? Isso vai fazer com que você possa checar se as minhas orientações elas são intuitivamente coerentes, de acordo com o seu nível de moralidade e também da projeção que você pode fazer de moral para um futuro, né? E aí você também terá que ser uma pessoa coerente. É dito que somente um devoto puro reconhece um outro devoto puro. Somente uma pessoa iluminada será capaz de entender uma outra pessoa iluminada. Ou um ladrão reconhece outro. Então, assim, somente se você for uma pessoa com bom senso é que você vai conseguir compreender que as colocações que eu estou fazendo, ela parte do princípio do bom senso. Então, muitas vezes eu faço comparações entre as escrituras védicas, né, o Bhagavad Gita, e as escrituras que vêm dos povos, né, que são os povos dos desertos, né, o judeu, os povos árabes, aquela região onde se produziu o livro que é a Torá e, como consequência, aí temos os outros livros, né? Então, as minhas observações em relação a muitos dos conteúdos, normalmente falando, do Antigo Testamento, esses são os conteúdos que geram uma certa indisposição de assimilação de Deus, eu não estou fazendo isso com uma intenção meramente de denegrir ou de menosprezar ou diminuir a religião de outras pessoas, tá? A intenção não é simplesmente combater, não é nada disso, né? Isso é uma questão inevitável, racionalizável, e eu também estou advogando um outro tipo de conceito de percepção de Deus. Então é necessário fazer as comparações, porque senão, como é que eu vou apresentar uma coisa como sendo superior, como sendo mais aplicável, como sendo mais coerente, para que você possa sentir seguro ou se sentir segura ao cultivar o conhecimento espiritual, se eu não puder fazer uma discriminação entre uma coisa boa e uma coisa melhor. Entendeu? Então é importante que você compreenda essa diferença, primeiramente, né? Eu estou lidando com um conhecimento que tem um nível de excelência superior. Então é importante que você consiga perceber essa superioridade para não parecer que é tudo exatamente a mesma coisa, que não é assim. Tem coisas que são boas, tem coisas que são ruins, tem coisas que são melhores, tem coisas que são excelentes, tem coisas que, não é, estão numa categoria de perfeição. Por isso, justamente, não é, a minha sugestão é que você compreenda dessa forma, tá bem? Muito bem, então eu agora vou encerrar aqui esse vídeo e eu vou então abrir o próximo vídeo para não ficar muito longo, né? Para dar assim uma pausa, porque eu vou mudar de assunto, apesar de que vai haver um link entre eles, mas eu vou dar uma mudadinha de assunto e nós voltamos a nos falar então no próximo vídeo, na próxima gravação, ok? Obrigado pela atenção. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema de amor divina, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hare Krishna.